Ora viva malta, cordiais saudações, mais uma vez Adriano Mateus aqui para o nosso canal. Bem, no vídeo de hoje eu quero abordar convosco um tema que é tão atual, principalmente nos nossos dias, em que nós vivemos uma vida muito corrida, em que somos constantemente fustigados pelos nossos pensamentos. Há um princípio bíblico que está no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 33, que diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Há ainda outras versões que vão de encontro com aquilo que eu quero partilhar convosco neste vídeo, que diz assim: acima de tudo, guarde os seus pensamentos, porque deles dependem a sua vida. E nesse vídeo eu quero partilhar convosco a respeito de um tópico que tem vindo a assolar várias pessoas ao redor do mundo. Várias pessoas têm sido acometidas por esta síndrome. Estou a falar nomeadamente da síndrome de ansiedade generalizada. E neste vídeo eu vou partilhar convosco uma experiência pessoal. Aliás, será um dos vídeos mais pessoal, amém? Tratando-se de mim aqui no nosso canal. Por isso fique até o final deste vídeo. Pode ser que você se identificará comigo. Caso não esteja a passar por esta situação, muito provavelmente poderá ajudar alguém que esteja a passar por esta situação ou que esteja a lidar com a síndrome de ansiedade, ok? Fica até o final desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos, com os seus inimigos e deixe os seus comentários. Bem, não é que o tema ou a definição interesse muito, mas para quem está a passar por essa situação, ou para quem conhece alguém que esteja a passar por esta situação, a síndrome de ansiedade, definido pela ciência, é um estado de preocupação, medo ou tensão excessiva, não é? Porém persistente de forma quase que desproporcional. Estamos a falar de uma síndrome que afeta várias pessoas ao redor do mundo. Muitas são diagnosticadas, outras porém não são diagnosticadas. E a verdade é que muitas vezes os familiares de pessoas que estão a lidar com esta síndrome não sabem como ajudar, porque elas próprias, as pessoas que estão a lidar com a síndrome, já estão a lidar com a ansiedade, também não sabem expressar exatamente o que elas têm. E por isso eu estarei partilhando convosco aqui a minha experiência por um período em que eu fui acometido pela síndrome da ansiedade e como isto afetou o meu cotidiano, ok? A ansiedade é um estímulo natural do corpo, não é? É uma reação química, fisiológica, metabólica do nosso corpo, não é? Que reage a determinadas ameaças, a determinadas situações que podem representar algum desconforto para um indivíduo. Portanto, poderemos estar aqui a falar, por exemplo, de um carro que trava de forma brusca ao nosso lado. Poderemos estar aqui a falar de um objeto que cai perto de nós e que nós não tenhamos percebido, não tenhamos dado por este objeto a vir na nossa direção. Podemos estar aqui a falar de um animal na rua que nos ataca ou até vem brincar connosco, não é? E muitas vezes nós reagimos de forma desproporcional, pensando ou o nosso organismo reconhecendo aquilo como uma ameaça. Então aciona os alarmes, os mecanismos de defesa para que nós possamos reagir ou fugir. Este é exatamente o mecanismo normal do corpo, do ser humano. Aliás, nós somos uma máquina e fomos feitos por Deus com todas as capacidades, todas as valências para conseguirmos lidar com o meio envolvente. Mas, no entanto, quando estes alarmes soam de forma descontrolada, vou dar aqui um exemplo. Imagine que você tem um carro. Você tem a chave deste carro, você destranca e tranca o carro, ativa e desativa o alarme. Agora imagine que você desativou o alarme e o alarme continua a tocar de forma descontrolada, ou que você tem a sua moradia, a sua habitação, tem um alarme para proteger os seus bens e familiares e de alguma forma os alarmes que você tem para a sua própria segurança começam a ser acionados quase que de forma aleatória. É exatamente isso que acontece com o nosso organismo quando estamos a lidar com a ansiedade ou com a síndrome de ansiedade generalizada. Okay? A síndrome de ansiedade, ela muitas vezes começa com aspectos, nós já vamos aos sintomas, muitas vezes começam com aspectos aparentemente inofensivos e com o andar do tempo, quanto mais aumenta a nossa preocupação a respeito dos sintomas que nós estamos a sentir, o nosso corpo vai reagindo
de outras formas. E isso vai se transformando numa bola de neve, transforma-se num efeito bola de neve. É quando eu não compreendo o que está a passar com o meu organismo, eu começo a reagir, não é? Começo a reagir aos sintomas sem perceber a causa, o meu corpo vai começar a despoletar vários outros sinais. E o mais agravante aqui é que muitas vezes quem está a passar por esta situação, além de não saber como se defender, também não compreende que estes meios, estes alarmes, como eu disse inicialmente, muitas vezes servem como gatilho, não é? Do nosso corpo, como sinais que o corpo vai dando para a nossa própria segurança, para a nossa própria proteção. Portanto, como qualquer indivíduo, qualquer indivíduo que pensa que vai morrer a qualquer momento, eu fui ao médico, pedi todos os exames que fossem necessários, pedi um taque à cabeça, pedi ecografias, pedi exames de sangue, pedi exames de urina, pedi todos os exames, pedi ecografias, pensava que tivesse algum tumor na cabeça, pensava que tivesse algum tumor intestinal. E depois tem aqui outra questão, o ansioso acha que tem todas as doenças, que os médicos não estão certos, que os médicos estão a esconder alguma coisa e que ele vai morrer a qualquer momento. E isso vai alimentando o medo, né? Principalmente quando nós temos pessoas sobre a nossa dependência, temos filhos, temos pais, temos irmãos, pessoas que nós amamos e queremos proteger. Nós vamos vivendo nesse efeito bola de neve. Nós queremos compreender aquilo que... Ou seja, nós queremos respostas além daquelas que nós recebemos. Assim é que está correto. Então, nesta incompreensão a respeito do meu corpo, eu tive várias indas e vindas às urgências médicas. E o mais curioso é que muitas vezes eu chegava lá, depois dos exames, depois de ser atendido, ainda assim eu acreditava que passava-se alguma coisa com o meu corpo que os médicos estavam a esconder de mim. Portanto, é um sentimento muito mau, é uma sensação... É uma sensação de perdição total, né? Nós não temos controle de nós, não temos controle das nossas emoções, não temos controle das coisas à nossa volta e pior, nós achamos que devíamos controlar aquilo que os outros sabem quando nós simplesmente não temos respostas para as coisas mais simples, não é? Portanto, em resumo, houve um momento em que eu passava bem o dia fora de casa, mas quando eu chegasse a casa, eu tinha que estar deitado, porque eu tinha medo de repente cair, bater com a cabeça, tinha medo de morrer, eu tinha medo de enlouquecer, tinha medo de as pessoas olharem para mim e me verem a gritar. E como eu tinha tido o primeiro sintoma severo, né, mais agressivo, na casa de banho do meu serviço, durante muito tempo eu evitei ter contacto com aquela casa de banho. E esse é um sentimento que muita gente que lida com ansiedade tem, acha que aquele sítio é que provocou tal reação do organismo, que não é verdade. Portanto, sentimentos reprimidos, preocupações excessivas, elas realmente podem nos matar. Não digo aqui matar fisicamente, mas elas podem matar emocionalmente. E quando o nosso emocional está instável, tudo o resto fica instável. Portanto, houve um momento, e eu espero estar a partilhar isso, e poder ajudar pessoas que estejam a lidar com a ansiedade, e também que tenham alguém, seu parceiro, um familiar que esteja a passar por essa situação e que de alguma forma esta partilha lhes possa ajudar. Houve um momento em que eu não podia estar na cozinha e a minha esposa no quarto, não é? Eu tinha que estar sempre agarrado a ela, porque eu sentia que alguma coisa não estava bem comigo, e se eu me sentisse mal naquele momento, é como se o facto de estar alguém aí em quem eu confio me desse tempo de me salvar, me desse tempo de sair daquela situação embaraçosa. Portanto,
É uma sensação horrível, de medo constante, é uma sensação horrível, não desejo que ninguém passe por isso. Mas há uma coisa que realmente para mim foi o tempo de virada, não é? Foi o momento de virada. Foi quando eu comecei a compreender o que estava a acontecer comigo, quando fiz todos os exames que eu tinha que fazer, não é? E eu percebi que, ok, eu já sei o que se passa, agora tenho que lidar com isso, tenho que lidar com os medos. E uma das coisas que realmente ajudou-me a lidar com a síndrome de ansiedade generalizada foi perceber que o que eu mais temia era morrer. E eu não temia a morte em si, eu temia a forma como eu fosse morrer. O meu medo era estar acamado e eu estar preso do meu próprio corpo e eu ir morrendo aos poucos e causar sofrimento às pessoas que eu amo, às pessoas à minha volta. Só que a um determinado momento eu percebi que todos nós podemos morrer, não é? Todos nós podemos morrer. Alguns vão morrer, sei lá, atropelados por um carro, outros vão morrer com uma facada. Portanto, este medo de só para o vídeo não sofrer censura, não é? Terei que mudar aqui a linguagem, mas este medo de partir afetava muito mais as minhas emoções, alimentava, não é? A síndrome da ansiedade. Então, a partir do momento em que eu percebi que qualquer um de nós pode partir, que eu não precisava viver atado a este medo, isso para mim ajudou de alguma forma a enfrentar a síndrome de ansiedade. E é claro que tive que ter acompanhamento psicológico, não é? Houve um momento em que eu acordei, estava em casa e eu só podia chorar. Eu só chorava, não percebia o que estava a passar, agarrei a minha esposa, eu só chorava. E é muito difícil porque quem está do nosso lado não percebe exatamente o que estamos a sentir. E o pior de tudo é que nós próprios não sabemos o que está a passar conosco. E então as respostas que eu devia dar a essa pessoa, eu não consigo dar. Não é? E muitas vezes eu estou a adoecê-la pelo facto de eu não saber como curar a mim mesmo e transmitir isto para a pessoa que está do nosso lado. Então, quem está do nosso lado acaba por sofrer e se calhar até sofre mais porque não sente nada, não vê ameaças e tem que lidar com o nosso medo. Então acaba por sofrer muito mais. Portanto, prosseguindo, esse vídeo se calhar vai ter que ter uma parte B, não é? Enquanto isso, eu lhe convido a deixar aqui nos comentários a sua contribuição. Caso você já alguma vez sentiu um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, deixa aqui nos comentários qual é a sensação. É claro que nós não queremos transformar aqui este vídeo num gatilho emocional, não é? Queremos apenas partilhar aquilo que tem sido incômodo de muita gente e que de alguma forma, ao partilharmos a nossa própria experiência, se calhar estamos a ajudar alguém a lidar com aquilo que ela própria está a sentir, a lidar com as sensações, a lidar com as respostas do seu corpo, a lidar a lidar com os medos, não é, que tem sido alimentado à sua mente. Portanto, uma das formas que nós temos de lidar com a ansiedade é exatamente guardarmos a nossa mente. E no momento em que eu partilho, no momento em que eu gravo este vídeo, vem na sequência da necessidade que eu tive de guardar também a minha mente, porque nós estamos sempre a projetar alguma coisa, estamos sempre acelerados e sem sombra de dúvida que quando nós não temos um tempo para parar, chega um momento em que o nosso corpo, em que a nossa mente, o nosso coração, os nossos corações, no caso, traz a fatura, não é? E aí nós temos que abrandar, nós somos obrigados a abrandar. E quando nós não abrandamos, o tempo vai passando e cada vez mais vamos nos sentindo aprisionados dentro do nosso próprio corpo. Portanto, neste dia em que eu acordei chorando, sem perceber o que estava a acontecer, para quem me conhece sabe que eu gosto muito de estar na estrada, gosto de conduzir.
Eu saí de casa nesse dia, depois de ter conversado com a minha esposa, ela acalmou-me. Só posso dizer que ela é o meu calmante mesmo. Obrigado, amor, sei que estás a ver esse vídeo. Muito obrigado por tudo o que és, muito obrigado pela força, muito obrigado por me aturares. E eu quando digo aqui aturar, não é na forma bonita, não é? Para agradar quem está a ouvir, não, é mesmo porque creio que nenhum de nós é fácil de lidar, mas eu sou difícil. Mas pronto, indo para o vídeo. Para quem me conhece sabe que eu gosto de estar na estrada a conduzir. E quando eu enfrentava esses sintomas da melancolia, de olhar para as coisas com medo, eu lembro que subi no carro, liguei o carro e eu simplesmente não conseguia arrancar o carro porque eu tremia por todo lado. Os meus braços tremiam, os meus pés tremiam, eu tentava acelerar e tirar o pé da embreagem e eu não conseguia porque eu estava numa tensão quase imensurável e eu tive que desligar o carro e fiz uma caminhada, uma boa caminhada a pé, porque eu não podia conduzir, estava com medo. E nesse dia eu pensei que nunca mais fosse voltar a conduzir. Outra situação que aconteceu também voltada aqui com a questão da condução é que lembro que nós estávamos a caminho de Sevilha, eu ia conduzindo e tive que fazer várias pausas ao meio do caminho porque eu sentia um aperto no peito, falta de ar, o suor, o calafrio, a sensação de que havia formigueiro, coisas escorrendo, passando, andando no meu corpo, na minha cabeça, então tive que parar várias vezes. Foi um tempo muito difícil, eu sei que é verdade. Eu conto esse testemunho porque eu creio que estarei ajudando alguém, muito provavelmente estarei ajudando quem está do outro lado, um familiar, a compreender os sintomas da ansiedade e lidar com isso. Portanto, no vídeo de hoje nós estaremos parando por aqui. Portanto, esse vídeo certamente terá que ter uma continuação, mas enquanto não vamos para a parte B, deixe aqui nos comentários como você descobriu que estava lidando com um problema emocional e não físico e como está a sua saúde mental neste exato momento. No final desses 2 vídeos eu estarei trazendo um terceiro vídeo explicando exatamente como eu lido hoje em dia com a ansiedade, como eu enfrento os sintomas, como eu venci vários destes sintomas e como todos os dias, não é? É uma luta para quem aprendeu a conhecer seu próprio corpo e que não quer ser prisioneiro das suas próprias emoções, ok? Um grande abraço, comente parte 2 para o próximo vídeo.